A Princesa Isabel, seu sonho de ser mãe e a história mais pavorosa da monarquia. Sou Isabelle Valadares, para histórias, crimes e outras bobagens, me segue lá na rede vizinha. A Princesa Isabel, para quem não sabe, foi a filha do imperador Dom Pedro II. Como seus irmãos, filhos do imperador, faleceram na primeira infância, ela passou a ser a sucessora do trono do pai. Dom Pedro II trouxe a primeira câmera fotográfica para o Brasil e ele amava fotografar. Então ele tirou fotos das filhas para mandar para a Europa para que elas pudessem arrumar pretendentes. E as duas arrumaram 2 príncipes franceses. O duque de Saxe-Coburgo-Gotha, que seria o pretendente da Isabel, e o conde d'Eu, que seria o pretendente da sua irmã Leopoldina. Acontece que quando o quarteto se conheceu, não deu muito certo. O próprio conde d'Eu escreveu para a mãe falando que a mais nova era feia, mas a mais velha era mais feia ainda. Mas papo vai e papo vem, acabaram dando match. A princesa Isabel acabou gostando mais do conde d'Eu do que do seu pretendente, o duque de Saxe-Coburgo-Gotha. Então, o pai, Dom Pedro II, resolveu trocar os casais e a troca acabou dando certo. Naquela época não importava se você ia casar com louro, moreno, careca, cabeludo, descendente dentuço, você tinha que casar com quem seu pai mandasse. Muitas cláusulas eram exigidas no contrato de casamento do casal, inclusive a de que a princesa Isabel não poderia ter filhos no exterior. Acontece que Isabel era tida como uma pessoa dócil, de alma leve, boa filha, uma menina religiosa e todo mundo acabava gostando mesmo dela. E o conde d'Eu, apesar de na época não haver filtros para usar na foto, era um homem bonito. A lua de mel deles foi bafônica, ficaram 2 semanas em Petrópolis, voltaram apaixonadíssimos, aquele tipo que ficava se beijando nos cantinhos o tempo todo. E 6 meses depois, a princesa Isabel engravida. Todo mundo comemora, achando que vai vir o primeiro herdeiro da família. Mas não acontece, ela simplesmente tem um aborto espontâneo. O tempo vai passando, 3 anos se passam, Leopoldina, a irmã mais nova, já está com 3 filhos, enquanto Isabel não tem nenhum. Então ela começa a ficar super preocupada. Será que eu não posso ter filhos? E vai buscar as águas milagrosas de Minas Gerais. Lembrando que naquele tempo fazer uma viagem era algo muito cansativo e nem um pouco prazeroso. Porque eles viajavam de charrete, era um lugar muito longe, passavam noites e noites na rua, ou seja, dormindo na casa de pessoas às vezes desconhecidas que preparavam um cômodo para receber a família imperial. Inclusive, ela fez uma promessa à Santa Isabel da Hungria que construiria uma igreja assim que ela estivesse grávida. E ela fez o marco, mas acabou não construindo a igreja porque ela não engravidou naquele período. Não engravidando naquele ano, ela simplesmente decide ir até Nossa Senhora de Aparecida, em São Paulo, para seguir a promessa e doar à santa da Basílica de Nossa Senhora de Aparecida o manto bordado a ouro que ela mesma bordaria pessoalmente para que ela pudesse engravidar no ano seguinte, o que também não aconteceu. Em 1870, Leopoldina vai para a Europa com o marido. Ela já tinha 4 filhos e Isabel nada. Só que a Leopoldina acaba tendo uma febre tifo e morre na companhia de Isabel. Dom Pedro II, então, faz a primeira viagem dele à Europa para decidir o futuro dos netos. Então ele traz 2 netos, os 2 mais velhos e os 2 mais novos ficam na companhia do pai na Europa. Isabel, então, pede uma autorização ao pai para visitar o Dr. Henri Depaux, que era um ginecologista famosérrimo, para poder ver o que estava acontecendo, que ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. E o Dr. Henry examina os 2, o marido e ela, e diz que aparentemente eles não tinham nenhuma anormalidade que impedisse a gravidez. 3 meses depois dessa visita ao Dr. Henry Depaux, ela começa a se sentir mal e descobre estar grávida de 3 meses. Nisso ela já tinha 10 anos de casada. Então ela pede ao pai, faz um apelo para que o pai deixasse ela ter esse bebê na Europa com um médico que para ela seria da confiança dela, que descobriu que ela poderia ter filhos. Só que aí o Dom Pedro II é super frio e fala que não pode ter filho em outro país de jeito algum, porque o herdeiro brasileiro tinha que ser brasileiro. Então Isabel passa uma grande parte da gravidez na Europa e 1 mês antes do bebê nascer, ela vem para o Brasil. Hoje em dia, nós temos que dar graças a Deus pela existência da cesariana, que não existia naquela época. Então começa a cena mais pavorosa da medicina da monarquia no Brasil. A princesa Isabel começa a entrar em trabalho de parto, mas o bebê, ao que tudo indica, estava virado. A pobrezinha ficou 50 horas em trabalho de parto. Mais de 10 médicos foram chamados, forçavam a barriga dela. O próprio imperador enfiou as mãos na princesa tentando puxar a criança e ninguém conseguia tirar aquela criança ali de dentro. Usaram fórceps, tentaram várias técnicas famosas na época, mas nada fazia a criança desvirar e sair.
Dr. Saboia, que era um médico famoso, cirurgião da família imperial, tem inclusive um casarão dele lá na Avenida Keller, em Petrópolis. Ele fazia de tudo, chamava assistentes e nada fazia o bebê sair. Após 40 horas do tenebroso parto, o bebê começou a expelir mecônio. Mecônio, para quem não sabe, é um líquido que fica no intestino do bebê, que só sai depois que o bebê nasce ou quando o bebê já está em sofrimento fetal. Eles não tinham mais o que fazer. Quando perceberam que não tinha mais batimentos cardíacos no bebê, eles usaram uma técnica usada pela primeira vez no Brasil, que foi Eles usaram um equipamento tipo uma furadeira para furar a cabeça para poder vazar o líquido para ver se diminuía o inchaço e o bebê saía, mas o bebê não saiu. Então a solução foi pegar um fórceps e ir quebrando o bebê para poder tirar aos pedaços de dentro da barriga da princesa Isabel. Gente, imaginem o sofrimento dessa mulher. Assim faleceu a primeira filha da princesa Isabel, a princesa Luísa Vitória, que está sepultada no Rio de Janeiro. Quando acharam que não iam ter mais filhos, a princesa Isabel vai e engravida de novo, porque ela não tinha desistido do sonho dela. E acaba tendo grandes problemas novamente no parto, mais ou menos do que com o parto da princesa Luísa Vitória, e nasce o Pedro Baby, que foi o primeiro filho deles, e também foi puxado pelo fórceps e acabou tendo uma ruptura de nervo da nuca, e um dos braços dele não tinha movimento. Se você olhar nas fotos, ele está sempre com o braço penduradinho. Ela então consegue realizar seu sonho de ser mãe com os filhos Pedro Baby, Luiz Maria e Antônio Gastão. E são justamente os filhos dos descendentes da princesa Isabel os herdeiros do trono brasileiro atualmente.